Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Isa, sou a nova participante aqui da página Diamante Guigui. Na verdade eu já fazia parte do projeto, mas mais na beca, assim de fininho, mas agora vou passar a dar a cara aqui com a Karen, que vocês já conhecem, claro. Hoje o tema de hoje é o clareamento de pele e vamos ter connosco a Artemisa Mendonça, que é uma ativista e jornalista, que tem uma campanha acerca deste tema, desta temática, e também vamos ter connosco o Salim Mané, que vai partilhar connosco um pouco da sua sabedoria. E depois vamos ter também duas convidadas, uma já estou aí a ver, que é a Yamilé, e também a Ruth, que vão dar um bocadinho da sua experiência, ok? Portanto, espero que vocês recebam bem os nossos convidados, porque a conversa vai ser muito interessante. É um tema muito sensível, mas acho que é preciso falar sobre ele, ok? Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. Espero que estejam preparados para a live, que estejam com boa energia, ok? Bem, como eu disse, o tema de hoje é clareamento de pele. E acerca deste tema, eu realmente, antigamente tinha um pensamento, até pouco tempo atrás, tinha um pensamento assim mais de julgamento, porque acreditava que, pronto, as pessoas que passam por esse processo não se amavam, que não é de todo mentira, mas olhava mais com um pensamento pejorativo. Mas depois de ver a campanha da Artemisa Mendonça e fazer as minhas próprias pesquisas, acabei por ter uma outra visão sobre a situação. E agora tenho um pouco mais de percepção e empatia acerca da situação, porque também acredito que estas pessoas que passam por esse processo são pessoas que têm um problema emocional, não é? Têm alguma falha ali no emocional. Mas também acredito que não seja culpa dessas pessoas, porque isto tudo faz parte de um sistema, não é? Faz tudo parte de um sistema, porque muitos de nós, né, crescemos, e essas pessoas que o fazem, não é, que acabam por ir por essa via, cresceram num meio em que não... Olá, boa noite Artemisa, já estás aqui. Cresceram num meio em que a sua imagem não representava o belo, então elas acabam por se sentir esse próprio preconceito contra elas mesmas e acabam por seguir a via de usar químicos para clarear a sua pele. Mas, como eu disse também, lá está, nós nas redes sociais, acho que muitos de nós já vimos experiências que fazem com as crianças, em que elas depois percebem que preferem ser... crianças com um tom de pele mais clara começam a fazer essas diferenças, a querer os traços mais europeus. Portanto, isso vem de pequeno. E quando chegamos numa fase adulta, acabamos por seguir vias mais extremas, que é como a utilização de químicos para clarear a nossa pele. Mas nós mesmo, inconscientemente, nós aqui que estamos aqui, acabamos também por estar inseridos nesse sistema. Mesmo com os filtros que nós usamos, mesmo que não seja de uma forma assim consciente, sabemos que os filtros aclaram um pouco a nossa pele quando usamos. Os filtros, mesmo a maquiagem, não é que haja algo de errado em usar a maquiagem, porque a maquiagem normalmente é para realçar a tua beleza, eu acho que não tem nada de mal nesse sentido, mas quando usamos a maquiagem com o objetivo de clarear a nossa pele ou usar um tom mais abaixo da nossa pele, aí acho que já tem muito que se lhe diga, já é questionável e tem a ver com a falta de autoestima e alguns preconceitos que vamos criando acerca da nossa imagem.
Mas hoje, como eu disse, vamos ter aqui a Artemisa que poderá esclarecer-nos melhor acerca deste tema e espero que vocês gostem e que participemos todos. Estamos aqui todos para aprender, tanto com a Artemisa como com o Salimo. E, claro, consciencializar as pessoas que estão a passar por esse processo ou que já pensaram em fazer algo do género. Até porque, como sabemos, a nossa pele é o nosso maior órgão e para nós nos submetermos a esse tipo de processo que é super doloroso é porque estamos com um estado emocional muito, mas muito, muito baixo. Está tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá, boa noite, como é que estás? Tudo bem contigo? Estou bem, e tu? Tudo bem, graças a Deus. É? Família está bem? Estamos bem, muito frio, bastante frio, meu Ah, Deus. é como aqui. Deve ser muito parecido, sim. Hum. E então estavas aqui a ouvir o que eu disse? Eu estava a escutar o tempo todo e saí para fazer um chazinho porque cheguei um bocado atrasado, cheguei um bocadinho atrasado. Uhum. Ok, E não faz mal, faz mal. agora mesmo o que acabaste de falar, por volta de 10 e 5, aqui são 10 e 5, aí são 9 e 5, né? Deve ser 9 e 5. Sim. Há aproximadamente 2 minutos atrás falaste em traços europeus. Isso é Uhum. simplesmente algo que não existe. Não existem traços europeus. Ok. Não existem traços africanos, não existem traços asiáticos. Dizemos isso por conveniência, por ser mais cômodo. Porque todo o protótipo... Perdão. Não faz mal, não faz mal. Perdão, estou aqui com crianças, é uma dor de cabeça. Quer dizer, o africano serviu de protótipo para a raça humana. E quando dizemos que existem traços europeus ou traços asiáticos, erramos gravemente. Porque quando vamos para o continente africano e caminhamos pelo continente inteiro, que vemos a humanidade representada em todo o continente. Encontramos as pessoas mais claras em África, que são os albinos, encontramos pessoas mais baixinhas, que são os pigmeus, que chamamos, pronto, pigmeus, digamos. Encontramos pessoas mais altas, pessoas mais escuras. E tudo é visto no continente. Encontramos pessoas com olhos assim, digamos, aquilo que nós dizemos asiáticos. Os rasgados. Encontramos os Khoisan, os Hottentot. Quer dizer, aquele continente como é que eu digo? É um baú, da civilização humana, digamos assim, dessa forma, permite a observação. Tá? Okay. É também o continente onde existe mais diversidade, digamos, humana por todo o mundo. Só a África só em si tem mais, não sei como, às vezes faltam umas palavras em português. Porque... Não faz mal, não faz mal. Já estava aí o pessoal a dizer que não estamos a falar em crioulo. Se quiseres falar em crioulo. Também teria as minhas dificuldades, acho, em expressar em alguns termos em crioulo. Pronto. O que eu queria dizer é que existe o ADN humano que temos no mundo, por todo o globo, só a África em si, existe mais variedades humanas que em qualquer parte do mundo. Não é tão grande a diversidade que existe em África. Exato. Temos quando começar. E tu vês pessoas em África que poderás pensar que são sul-americanos, poderás pensar que são asiáticos, poderás até pensar que são europeus. Boa noite, desculpa, Salim. Boa noite, Artemisa, como é que estás? A tua rede está a falhar, não é? Acho que a Artemisa está com alguns problemas com a rede. Problemas técnicos, talvez. Sim. Pronto. Mas sim, podes continuar assim que ela conseguir falar, conectar-se connosco. Ela depois faz a sua introdução. Ok. O que tu achas sobre o que eu disse, sobre o clareamento de pele e as pessoas que passam por esse processo? Pronto, seria muito ambíguo julgar muitas pessoas também, porque até porque a sociedade criou esse dilema desnecessário. Tá? E existem homens em África apenas querem mulheres claras. Temos que também. E algumas mulheres sentem-se tão, como é que eu digo, desvalorizadas quando têm uma tez de pele mais escura, sentem-se tão desvalorizadas que para ganhar algum relevo sentem aquela obrigação de clarear a pele para se sentirem mais atraídas ou mais sexualmente, digamos, Desejáveis. desejáveis pelos homens. Tá? Então,
acho que seríamos injustos se apenas culpássemos as mulheres, ou as pessoas que fazem isso, porque a sociedade em geral que tem esse estigma perante a tez escura, que é algo que, se formos a ver em termos históricos, toda esta anomalia de dizer que a pele escura está amaldiçoada, não sei o quê, tudo isto começou com um complexo de raças não europeias que sempre foram dominadas pelo africano. Não africanos sempre foram dominados pelos africanos, pela raça negra, que até admiravam a raça negra. As divindades desses povos eram negros, tinham santos negros. Acho que ontem tivemos uma conversa em que eu disse que é impossível contar em qualquer idioma europeu sem fazer uma mente de um termo numerológico africano, proto-africano. É impossível. Exato. Eu desafio qualquer europeu a vir aqui comigo, ou qualquer pessoa, qualquer histórico a vir aqui comigo a desmentir isso. E eu apenas falo 2 idiomas africanos, apenas 2. Imagina se eu falasse 10 ou 20, as semelhanças iam ser muito, muito maiores. Eu só falo, quer dizer, entendo Mandinga muito bem, não 100%, Fula também entendo, porque cresci num núcleo entre Fulas e Mandingas, que é Gabu, onde tenho as minhas raízes. Tá? Então, deu-me uma certa facilidade de entender muitos idiomas e de ver tantas semelhanças entre os idiomas europeus e os africanos, em vários termos. E não são só semelhanças, como é que eu digo, homófonas, são semelhanças mesmo também homónimas. Tá? Que, onde ficamos sem palavras mesmo e dizemos isso é uma coincidência. Não existem coincidências. Não existem coincidências. Tá? Então, portanto, voltando ao teu assunto, o que eu acho, eu acho clarear a pele, eu acho, pronto, não quero julgar, não quero aqui ser moralista. Para mim, isso seria fora de questão. Eu sou uma pessoa muito escura. Tá? Isto está fora de questão. Seria a última coisa que eu desejaria ter neste mundo, porque eu acho que cada um é lindo da forma como é. Sim, claro. Tá? Somos todos, cada um tem a sua beleza, não temos que tentar ser igual a ninguém neste caso. Sem dúvidas, sim. Pronto. Mas aquilo que a Europa fez connosco fez com que os africanos se sentissem inferiores. Né? Essa relação, esse tratamento que recebemos durante 500 anos fez com que aquilo que era sagrado tornou-se num defeito da humanidade, digamos. E até porque quando lemos literaturas clássicas, vemos como é que escritores clássicos como Homero, Virgílio, grandes escritores clássicos que aqui são venerados, como falam, como exaltam a raça negra, como falam da raça negra. Por exemplo, recordo-me de umas passagens do Homero, onde ele diz que a raça o povo mais lindo do mundo, sim, os favoritos deuses eram os etíopes. Mas hoje, quando dizemos etíopes, pensamos que são os da Etiópia, que são um bocado mais claros, que são mais mistos. Mas não, Etíope era todo o continente africano, era visto como etíope, eram conhecidos como etíopes. Tá? Inclusive, havia um oceano chamado Oceano Etiópico, que é o Atlântico hoje em dia, só para vermos como é que a história encanta os historiadores, digamos, europeus, distorcer a história. Tudo que é negro, tudo que é belo era negro, foi completamente distorcido. Até vemos isto nos rituais europeus, onde tudo que é péssimo é negro, um dia domingo negro. Tá? E vemos isso em toda a literatura europeia, está cheio esses pequenos pormenores que nos faz sentir menos humanos que eles. Tá? Mas quando vamos às culturas mais antigas, que seja na China, seja no Japão, seja muitas culturas africanas, a roupa de luto era sempre branca. O vestuário que usamos para luto era sempre branco, porque essa é a cor da morte, tá? Oficialmente. Mas não damos atenção a esses pequenos pormenores, porque fomos tão indoctrinados a pensar de uma forma diferente, a pensar em tudo o que nos foi passado. Mas é diferente. É difícil contornar algo que foi destruído durante 500 anos. É muito difícil. Tá? E eu recordo-me que tenho um amigo meu, alemão, que é uma das pessoas mais justas que eu conheço. Bastante justa. Em que sentido? Politicamente, ele não gosta de injustiças. Ele é tão... Às vezes eu penso que ele é mais africano que eu, em forma de ver algumas coisas, né? Até que tivemos uma pequena discussão. E foi muito dura a discussão, em que ele disse, olha, vocês culpam sempre os europeus de que, que nós
destruímos o vosso continente, mas nós já saímos lá 500, 60, até 70 anos dos vossos países. Mas até agora há guerras nos vossos países. Por que é isso? É impossível culpar-nos a nós. E eu disse, olha, meu amigo, tu estás a ver a coisa de uma forma com uma óptica europeia, porque Exato. é algo que tu não entendes. Eu disse, tudo o que está a acontecer de mal no nosso continente, eu não posso dizer que vocês são culpados, mas eu posso dizer que 90% tem origem estrangeira, não tem origem africana. Tanto dos árabes como dos europeus. Vocês destruíram o fundamento de algo que era muito sagrado. Tá? E até voltando a este assunto, eu disse, olha, se voltarmos à história e vermos quanto tempo é que os nazis ficaram aqui no poder na Alemanha, foram apenas 12 anos. 12 anos os nazis ficaram aqui no poder. Tá bem? Então, em esses 12 anos, essa filosofia nazi se propagou por todo o mundo. Em 12 anos. Então, agora imagina aquilo que foi feito em África durante 500 anos. Indoctrinações, lavagens cerebrais, destruição do fundamento daquilo que nos unia, basicamente. Então, é fácil de deduzir aquilo que aconteceu connosco. Obrigada, Salim. Não. Eu não sei se Artemisa, estás a ouvir-nos? Estou um pouco rouca, porque eu ando a trabalhar no interior. Voltamos a 2 dias da Zona Leste, porque eu estive lá para falar com as mulheres, as crianças, escolas, para sensibilizá-los sobre este tema. É muito importante, porque andei bastante, quase todo o país, só para poder compreender melhor o que está por trás desta prática de despigmentação. Que sabemos que, por exemplo, na minha infância, sempre que passava uma pessoa que era despigmentada, já sabíamos que não era guineense. E hoje fica difícil se a pessoa é guineense ou não, porque está a falhar também um bocado. nós já estamos a usar este produto para clarear a pele. Dei a abertura do trabalho, no dia 5, ok, por favor. no bairro militar. Bairro militar, para quê? Problema de conexão. Então, iniciamos no bairro militar porque se percebe que é a zona com mais as pessoas despigmentadas. Neste sentido, andamos porta a porta. Antes de começar, tive que pedir licença às pessoas mais velhas, né, da morança. Levei cola, pedi licença com a rainha do bairro para pedir permissão, para poder falar com elas, porque é complicado. Eu não ia falar com as pessoas que não faziam essa prática. São as pessoas que todos os dias passam creme para clarear a pele. Então, eu ia mexer com a sensibilidade das pessoas e eu tinha noção disso. O impacto podia ser negativo, como também podia ser positivo. Então, nessa óptica, optamos. A Artemisa está na Guiné, então a rede não está assim muito boa, pelos vistos. Olha, vamos continuar nós, Salim. E ver se ela depois entra. A rede dela está a falhar, mas seria importante que ela desse aqui o testemunho, porque ela está a fazer esta campanha, que é Amo a Minha Pele, e está muito mais por dentro deste assunto, né? Por exemplo, do que eu. Então seria muito importante ouvi-la falar sobre a campanha e sobre todo esse processo. Vamos ver se ela depois consegue entrar de novo. Ela começou muito bem, eu estava bastante interessado em... Pois também eu. Mas então tu achas que esses processos que muitas pessoas fazem é devido aos europeus, a influência que eles deixaram com todo o colonialismo, é isso? Não, seria injusto dizer só europeus. Digamos, pela invasão que a África sofreu, vagas mudou a nossa forma de pensar, porque nós somos todos africanos e numa família encontramos pais de tonalidades escuras, mas se tiverem vários filhos, sempre vai haver um filho que é claro, porque nós damos como é que é? Temos o nosso ADN é tão poderoso que damos. Só o negro é que consegue dar a luz a um branco, o negro consegue dar a luz a um branco, consegue dar a luz a um negro, consegue dar a luz a toda a humanidade. Somos os únicos que conseguimos fazer isso. Mas eu acho que essas influências vieram de fora. Ela já está de volta, a senhora. Já está. Artemisa, hoje vai ser um bocado complicado. Obviamente, parece sim. Linha de Guiné. Mas pronto, enquanto ela não consegue conectar-se, podes continuar com o teu raciocínio. E por outro lado, também eu acho que
é complexo de inferioridade, simplesmente, porque não se conhece, até porque o africano não se conhece muito. Artemisa, consegues ouvir-nos? Vamos continuar então. Pronto, já agora. Dizias que tu não achas que é culpa dos europeus, então é complexo de inferioridade. Mas de onde é que saiu o nosso complexo de inferioridade? Pelas invasões, é mais pelas invasões, porque tu sabes que tu apenas sabes quão bom tu és quando te comparas com alguém, ou quão pior tu és quando te comparas com alguém. Tu só não chegas à conclusão da tua capacidade, dos teus defeitos, se não existe uma comparação. Então, só existe branco quando há preto, só existe preto quando há branco. Não saberíamos o que é o dia se não tivéssemos a noite. Então, são coisas. As influências que tivemos acabaram por destruir-nos completamente, porque em África não tínhamos isso. Tá? Não tínhamos esse complexo de dizer que tal fulano é bom, aquele é preto, é muito, muito, aquele é claro. Não havia. Fazemos brincadeiras de branco preto, mas não tinha essa conotação tão péssima, tão maligna como a Europa acabou por dar a tudo que é negro. Tá? Mas eles tiveram que justificar, tiveram que demonificar tudo que é negro para poder justificar a escravatura. Senão, não, era impossível. Tá? E até porque houve um intelectual francês, não me lembro do nome, Conde Constantin de Volney, que ficou indignado com a escravatura, que acho que no século XVIII, francês intelectual, ficou bastante indignado com a escravatura e disse algo muito, muito interessante, muito pertinente para o nosso tempo, para aquela altura. E era ter bastante coragem para falar nisto, porque estamos a falar de uma época em que o Napoleão estava no poder. Então ele disse, hoje, sou de ver a mesma raça que nos ensinou a vestir, que nos ensinou a usar a retórica, que nos ensinou basicamente tudo, tá? Que tem o segredo das tartarugas, das abelhas, a ser a nossa escrava, é algo que eu não entendo, tá? Referindo-se à raça negra. Tá? Então são pessoas que têm conhecimento sobre a raça negra durante vários anos, estudos de vários anos. Então, o que o europeu teve que fazer é mudar a história completamente, a sua própria história, e a literatura mundial que eles dominaram, para poder justificar aqueles maus feitos que eles fizeram conosco, com esse mau tratamento que eles fizeram conosco. Tá? Caso contrário, era impossível. Era impossível justificar a escravatura, a colonização de um povo que ninguém sabe a idade, que somos nós. Artemisa, se estiveres a ouvir-nos, tenta entrar de novo para tentarmos mais uma vez. Já sabemos que a tua rede não está muito boa. Gostávamos muito de poder ouvir-te. Seria bastante importante. Olá, Milé, boa noite. Olá, Isa, boa noite, tudo bem? Está tudo bem? Sim, está tudo. Está tudo? Está tudo. Estou a ouvir um bocadinho baixinho, não sei se consegues aumentar o volume. Ok. Olá. Apresenta-te, Milé. A Milé é uma das nossas convidadas de hoje que vai dar um testemunho. Ok. Está certo, é isso. Então, pessoal, olha, o meu nome é Yamilé, toda a gente me chama Milé, que é mais fácil. E desde já quero agradecer também o convite para poder participar. Estou aqui para participar e para também poder servir aqui a minha comunidade com um bocadinho também da minha ideia. Eu estava aqui a ouvir o nosso irmão, eu não sei como é que ele se chama, que eu esqueci. Salimo. É isso. E uma coisa que ele disse que é muito importante quando tu lhe perguntaste o porquê do nosso complexo de inferioridade, uma das coisas que eu percebo neste tema de clareamento de pele realmente é um complexo de inferioridade. Também não quero julgar, como ele disse, mas cada vez que uma pessoa... Primeiramente, nós precisamos de nos aceitar como nós somos. Claro. Nós somos africanos, temos uma identidade, temos uma origem. Infelizmente... Dá-me só um segundo, Gabriel. Agora parou. Infelizmente... Consegues-me ouvir? Sim, a tua imagem que às vezes para, mas voltou agora ao normal. Infelizmente, a nossa história foi interrompida. E muitos de nós não tivemos acesso à nossa história original. Se nós formos perguntar à grande maioria nós só conhecemos a história da escravatura. Muitos de nós até já afirmamos que nós somos descendentes de escravos. Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis, rainhas e impérios. Só que a nossa história, infelizmente, foi brutalmente interrompida. O que é que acontece?
Todos nós temos as nossas ideias, as nossas convicções, os nossos ideais. Eu não estou aqui para julgar, mas eu acredito, Isa, que cada vez que uma mulher ou um homem se submete a um destes procedimentos, eu estou a declarar que eu estou a renegar a minha negritude. Eu estou a declarar que eu não me amo na minha pele e do jeito que eu sou. Eu estou a declarar que eu fui mal feita, digamos assim. Os meus pais não me fizeram bem. Deus não me fez bem. Ok? A nossa cor de pele é a nossa identidade. Olha que linda. A nossa cor de pele é a nossa identidade. Exatamente. Cada vez que nós nos expomos a este tipo de situação, nós estamos muitos de nós, exatamente por causa do nosso complexo de inferioridade, eu acredito que quem se submete a isso é como se fosse um reajuste de contas com um passado que nós até mesmo não conhecemos. Eu acredito, já foi falado também aqui no dia e em lives muito mais antigas, nós temos uma informação genética. Nós temos essa informação genética. A nossa informação genética diz-nos, informa-nos que o branco é o que é certo. O branco, quanto mais eu me pareço com o branco, mais aceite eu sou. Quanto mais eu me pareço com o branco, mais facilidade eu tenho. Quanto mais eu me pareço com o branco, melhor para mim. Porque foi isso que de alguma forma, nos incutiram. Porque nós não somos inferiores. O nosso complexo de inferioridade vem porque, obrigatoriamente, de forma brusca, nos inferiorizaram. Fizeram separatismo. Fizeram-nos acreditar nisso. Eu costumo dizer que nós somos um povo incrível. Em termos de arquitetura, até hoje ninguém consegue dizer como é que foram feitas as pirâmides do Egito. Há imensas teorias, mas ninguém consegue chegar a nenhuma. Em termos de arte, nós somos incríveis. Deixa-me interromper aí que falaste das pirâmides. E depois continuar. Incrivelmente, sempre que nós temos uma grandeza superior aos outros povos, por exemplo, agora que falaste das pirâmides, eles dizem que foram os aliens, os extraterrestres que foram construídos. Não acreditam que foi o africano. Não acreditam, não aceitam. Pronto, desculpa. Este pequeno. Exato, não acreditam, não aceitam. E eu costumo dizer que a nossa história foi brutalmente interrompida e nós não nos conhecemos. Foi o que o irmão disse há bocado. Nós nem sabemos quem nós somos. Nós não sabemos de onde nós viemos. Vê lá que, como o irmão disse há bocado, que toda a África era a Etiópia e era um país riquíssimo. Nós somos o continente mais rico do mundo, naturalmente falando. Exato. Nós somos o continente mais rico, com mais recursos naturais. Eu costumo dizer, África, o que existe no mundo todo, sem ser África, tudo que existe no mundo existe em África. Mas tudo o que existe em África não existe no mundo. Nós temos uma riqueza extraordinária, mas nós temos uma imensidão, uma expansão dentro de nós tão maravilhosa, mas foi-nos interrompido. E o que eu quero deixar aqui para as minhas irmãs, para os meus irmãos, é que eu sou filha de mãe negra e pai branco. Os meus avós emigraram muito cedo para a Guiné-Bissau e o meu pai nasceu lá, o meu pai é guineense. E isto para dizer o quê? Eu já tive em situações, eu não quero ser brutesca, ok? Não quero ser grossa, mas eu já tive em situações complicadas porque nós negros, nós colocamos as pessoas com uma cor mais clara num pedestal que não há necessidade, que não é preciso. E isto é que tem trazido, ainda tem enfatizado mais o nosso grau de inferioridade. Isto porquê? Porque se as nossas irmãs ou os nossos irmãos, eles estão a clarear a pele, só o facto de tu clareares a pele, tu já estás a dizer, eu não estou bem comigo. Exato. Eu não estou bem comigo. A pessoa não precisa dizer, eu vou clarear a pele. Não, irmão, tu não tens nenhum problema de pele. Tu vais clarear porque tu queres. Tu vais clarear porque tu não estás bem da forma como tu nasceste. Agora, tu tens que te fazer essas perguntas. Porquê que eu me sinto inferior? Porquê? O que é que o outro ser humano tem a mais do que eu? O branco tem cérebro, eu tenho cérebro. Tem coração, eu tenho coração. Pensa, eu penso. Anda, eu ando. Caminha, eu caminho.
O que é que me leva a mim a colocar num grau de inferioridade a querer chegar até lá? E depois nós queremos vir falar de racismo. Mas, Milé, também temos que perceber que essas pessoas que o fazem, as pessoas que se comparam, é porque veem que as pessoas com uma tonalidade mais clara têm acessos que as pessoas com tonalidade mais escura não têm. Então depois começam-se a questionar, não é? Então porquê que aquele fulano tem um acesso que eu não tenho? E começa a ver as diferenças. E aí há pessoas que não estão assim tão preparadas emocionalmente para essas diferenças e para as injustiças do mundo e acabam por cair nesse erro que é, pronto, ir buscar produtos e outras artimanhas para poder estar ou ser igual ao outro que ele vê como exemplo, não é? Porque depois entra a parte que nós não temos tanta representatividade ou não tínhamos antes, agora está a começar a aparecer mais, mas isso vem de pequeno, é por isso que nós muitas vezes dizemos que é importante nós representarmos, estarmos nos lugares de decisão e tudo mais, para as crianças que estão a vir conseguirem espelhar-se, olhar no espelho e ver na televisão, revistas e dizer aquela pessoa é igual a mim e está naquele patamar, então eu também consigo. Mas agora, quando tu vês pessoas diferentes ou uma pessoa que não é tão semelhante a ti, por exemplo, na tonalidade, tu começas a acreditar que para chegar onde aquela pessoa chegou, eu tenho que ser igual àquela pessoa. E eu acho que é daí é que vem depois esses complexos. Não é tanto porque a pessoa, eu não me amo. Não, acho que todo mundo quer se amar ou quer ser amado. Mas quando tu vês essas diferenças que o mundo, né, o sistema faz, acaba por criar esses sentimentos na pessoa que, por exemplo, que tem mais melanina, não é? Neste caso. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que a Artemisa também pode... Sim, a Artemisa fala. Se faz favor. Obrigada. Eu acredito que agora vou conseguir falar. Ai, ótimo! Sim, só quero abrir um parêntese na fala dela, quando ela se refere à questão de auto-ódio. Auto-ódio é uma coisa imposta para os negros, principalmente pretos africanos e pretas africanas, ou negros ou negras, como a pessoa se denomina. Essa questão é muito complexa porque se passaram 500 anos na África de uma forma tão brutal, tão cruel, tão crucial como foi a colonização na África, especificamente na Guiné-Bissau. Nós somos vítimas do sistema colonial. Esses vestígios de colônia ainda estamos a sentir, entre os quais estamos a ver essa situação das nossas meninas a não se aceitarem, a ter complexo de inferioridade em relação às outras meninas com pele mais claras. E vivemos numa sociedade onde tudo que é de ruim é aceitável, de uma forma tão estúpida. Temos alguns governantes que acreditam que as pessoas de pele mais claras têm que estar aqui, então as outras têm que estar ali. Quando eles, por exemplo, vão fazer fotos oficiais, colocam as meninas de pele mais claras ao lado deles, né? Passando aquela mensagem de inferioridade para as meninas. Temos que concordar que nem todas as meninas tiveram a mesma oportunidade, nesse caso, educação. Em casa. Não estou nem a falar de questão de escola, mas sim em casa. Muitas de nós crescemos com avós, então já não crescemos com os nossos pais, né? Tem uma destruturação familiar, onde muitas pessoas não tiveram esse alicerce de dizer assim, eu tenho que estar com os pés no chão. Eu me amo, eu sei que eu sou linda, sou uma mulher negra, poderosa, com uma potência, e onde eu estiver, vou fazer diferença. Nem todas têm essa oportunidade, nem todas vão poder dizer com um alto e bom tom de que elas são capazes. Porque, primeiro, elas não acreditam que elas são capazes. Porque fizeram com que elas acreditassem que isso é verdade. Que as pessoas de pele mais escura não têm capacidade para chegar onde elas querem chegar ou quiserem chegar. Essa falta de autoestima se criam. Hoje falamos tanto de empoderamento negro, empoderamento das nossas crianças. Sim, vamos fazer isso, mas vamos começar em casa. Principalmente as mães, gostam de dizer assim, bom, se o preto, fio com fio. Esses recados, semelhança. Estamos dizendo assim, não, as pessoas de pele mais clara são perfeitas. Entende?
Sempre brincamos, crescemos ouvindo isso, mas nunca paramos para pensar por quê que as mães gostam de dizer isso para os filhos. Ainda tem outra de falar assim, calha com alguém por meio do fio. Meu Deus. Né? Crescemos ouvindo certos discursos que estão construindo, moldando o caráter daquela criança. Uhum. Depois cresce uma mulher, por exemplo, no nosso país, onde sabemos que há 10 anos, muitas meninas não tiveram oportunidade, ou 20 anos, vamos voltar um pouco no tempo, não tiveram oportunidade de ir à escola, certo? E quando uma mulher consegue chegar na universidade, já era um júbilo, né, na família. Ela conseguiu ter curso superior. Hoje não. As coisas já estão a mudar. Ótimo, isso é bom, mas vamos analisar mais um pouco. Os nossos homens, principalmente certos homens que gostam de usar esse discurso assim, Minger Brumendi está sabor, e Messinho, e tá abre sorte, os nossos discursos. Escutamos várias vezes os homens dizer assim, nunca tem sorte, põe a mulher maran sorte. Não tem que caça a mulher Brumendi, põe a sorte e abre. Ok? Então, esses discursos que muitas das vezes as pessoas gostam de usar de forma tão inocente, de inocente não tem nada, porque machuca, dói. Tudo que não tem graça, que não é engraçado, só uma pequena parcela vê isso como engraçado, é porque está errado, porque vai machucar outras pessoas, porque é racismo estrutural. Exatamente. Isso é horrível quando se vê isso no seu próprio país. Já sofremos fora. As pessoas negras sofrem muito. Sabemos disso. Quando uma pessoa de pele mais clara vai disputar uma vaga, essa pessoa precisa estudar 5 vezes, nós estudamos 10 vezes. Não podemos fingir que está tudo certo, que é normal. Não. Somos iguais. Essa igualdade um dia vamos chegar. Mas antes precisamos labutar muito para melhorar isso. Ainda as pessoas de pele mais escuras recebem menos do que as pessoas de pele mais clara, mesmo desempenhando a mesma função. Mas isso em Bissau? Nós sabemos que o Bissau hoje mas vamos falar dos guineenses vivendo na diáspora. São os nossos, são realidade que todos nós deparamos fora. Uhum. São experiências assim que machucam. Eu, por exemplo, eu morei no Brasil durante 12 anos, depois fui para os Estados Unidos, morei por 5 anos. Então são as vivências que nós vamos aprender que a realidade é dura. Somos inocentes até sair fora do nosso país, perdemos a nossa inocência. Deparamos com racismo, deparamos com preconceito, o nosso cabelo é ruim, quem tem cabelo bonito e quem tem cabelo mais lisa. As nossas meninas costumam dizer assim, também quero ser igual a ela, por exemplo, ela é uma pessoa negra, mas de pele mais clara. Ninguém vai ver ela, por exemplo, cá em Bissau, como uma pessoa negra. É branca, não é? E mesmo cá em Bissau, esse discurso de quem tem pele negra, de pele mais clara, são consideradas pessoas brancas e indiretamente também são privilegiadas na nossa sociedade. Cá em Bissau, estou a falar agora da nossa realidade. Essa realidade eu deparei com essa realidade em 2010. Quando eu terminei o meu estudo, voltei e estava a trabalhar na televisão. Eu fui fazer uma reportagem. Quando eu cheguei, percebi que todas as meninas que estavam lá na recepção, no lugar de destaque, são meninas de pele mais clara. Uhum. Eu falei, alguma coisa está errada. Estamos a falar de um país com 99% da população é negra. Por que estamos aqui? Não tem nenhuma menina de pele mais escura. As pessoas de pele escura estavam lá, limpar o chão, servindo café. Falei, não, eu vejo essa realidade fora do meu país, não no meu país. As coisas mudaram hoje. Estão a mudar um pouco. Estive no terreno para falar com as meninas, discursos delas. Não, mana, então acha-me que se não buscar trabalho, quem quer dar trabalho? Parei, olhei para ela, falei, minha cara, deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém te empregar porque tens pele mais clara,
ela não te colocou porque tens capacidade para estar naquele lugar, mas sim um objeto sexual. Hoje está lá como funcionária, amanhã vai fazer turno noturno. Se ele for educado, vai te convidar para tomar um café ou um restaurante. Se não for, vai te convidar diretamente para a cama. Sim, eu fui dura, eu fui. Mas precisamos acordar, sentir, como que nós está falando, bom crioulo, acorda sentir, acorda acompanhar. Okay. A Porque Milé, não... Sim. Desculpa, Artemis, acho que a Milé também queria falar, não é, Milé? Acho que tinhas alguma coisa para dizer. Sim, podes falar, por favor. Podia Não só estamos a ouvir. deixa eu só acrescentar de uma coisa aquilo que a Artemisa disse agora, se me permite, Okay. irmã. Eu gostei também muito da intervenção dela. Há dois pontos que ela frisou que eu gostaria aqui de falar brevemente e deixar o espaço para a Mana Milé, está bem? Se me permite. Ok. Falamos sobre a colonização na Guiné, que foi péssimo. Não, felizmente na Guiné a colonização não foi péssima, porque os povos da Guiné eram sensíveis ao maltrato. Porque vocês se imaginam que os portugueses chegaram na Guiné-Bissau em 1446. Durante 1446, durou 400 anos para que os portugueses pudessem controlar todo o país. Isso não foi pouco. Não foi porque o país é pobre, não foi porque não tinham interesse, não. É porque encontraram uma resistência muito forte naquele país que lhes disse, não, até o interior não vão entrar. E acabou-se. Os portugueses não se atreveram a entrar para o interior do país durante 400 anos. E só se atreveram a entrar depois da grande guerra que houve entre os fulas mandingas, onde essa barreira se destruiu e eles conseguiram entrar na Guiné-Bissau. Este é um aspecto que temos que frisar e entender muito bem que aquele país é um país muito especial e tem pessoas muito especiais porque nós somos insensíveis ao maltrato. Portanto, aquilo que foi feito em Moçambique e Angola, porque Angola e Moçambique sofreram um sistema de apartheid, muito antes do sistema de apartheid ter sido instalado na África do Sul. Em Angola, só para brancos. Havia instituições só para brancos. Moçambique, a mesma coisa. Mas na Guiné-Bissau era impossível ter isso. Era impossível. Tá? Todos os povos da Guiné são povos muito guerreiros, são povos muito teimosos. Não admitimos. Essa realidade é dura e eu acho que nós, sendo o pele mais claro, o pele mais escura, temos que nos preparar. Milé? Milé, não estamos a ouvir. Deixamos-te ouvir. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Não, não estamos. Tens o microfone ligado? Bem. Agora é a rede da Milé que não está boa. Vou aproveitar. Mas sim, podes finalizar enquanto a Milé não... Também a minha irmã Artemisa falou de algo que aqui que nós sempre mencionamos, sempre cabelo ruim, tens cabelo ruim. Por exemplo, a minha esposa é da República Dominicana. Tá? Eles têm um termo que se dizem melhorar a raça. Melhorar a raça. Tu não podes melhorar aquilo que é perfeito. Tu não podes melhorar aquilo que é perfeito. A raça negra não fala em termos racistas, mas nós somos perfeitos. Somos perfeitos. Tá? Então, o nosso cabelo não é ruim. O nosso cabelo está em vibração com o cosmos. Tá? O cabelo, todo mundo, o cabelo está assim, caído. Por cá, está morto, é um cabelo estéril. Mas o nosso cabelo é vivo. Não sabemos disso, não temos a noção disso. O nosso cabelo está de pé. A raça negra é a única raça neste mundo que consegue fazer do cabelo da forma que quiser. Formar o cabelo da forma que quiser. Pode alisar o cabelo, pode fazer o afro, pode fazer aquilo que quiser com o cabelo. Não, ninguém neste mundo consegue fazer isso. Ninguém. Então, nós não sabemos muito sobre nós. Sabemos tão pouco sobre nós. E há pouco escutei a Mana Milé dizer algo que eu achei também muito interessante. Temos que muito ter cuidado com isso, porque nós somos a única raça no mundo que se divide em classes. Nós somos a única raça no mundo que se divide em classes. Os mais claros, os mais escuros. Então, os brancos já não têm isso. Os brancos não têm isso, porque se formos a ver entre portugueses e alemães, existe uma diferença tônica muito superior. Aliás, até há 150, 120 anos atrás, os anglo-saxônicos, os alemães, os germânicos, não consideravam portugueses, espanhóis, italianos, não eram considerados brancos. Não eram considerados brancos.
Tá? Até há pouco menos de 100 anos atrás, quando os italianos, a primeira vaga de invasão de povos italianos começou a chegar nos Estados Unidos, vaga imigratória para escapar da fome e da miséria que se vivia na Itália, eles eram marginalizados, porque não eram considerados brancos. Não eram considerados brancos. Tá? Então é isso que temos que fazer. Temos que livrar disso, de pensar que nós, os negros, estamos divididos em subclasses, em estratos diferentes. Não, nós somos uma raça única. Não importa a tonalidade da pele. Temos que entender isso e encaixar isso na nossa cabeça. Tá? Perdão, era isto que eu queria dizer, Mileia, perdão. Obrigada, Salim. E já me Sim, para aproveitar. Sim. Agora sim, olha, então, o que é que eu queria dizer? Gabi, olha aí. O que é que eu queria dizer? Quando a Artemisa fala dessa realidade da Guiné-Bissau, talvez para nós que crescemos aí de alguma forma, por exemplo, Artemisa, eu vim para Portugal com meses. E eu cresci aqui. Eu vim para Portugal cresci aqui. Então, aqui, eu sempre fui preta. E eu era a única mais escura da turma. E eu era preta, cabelo de rei leão. Está a entender? Sim. Então, neste meu prisma, e como mulher africana, apesar de ter o tom de pele mais claro, e alguns acham como ela vai conseguir mais, como tu acabaste de explicar, essa realidade da Guiné, que não é a realidade que se calhar em Portugal. Muitos de nós vivemos aqui. O que eu queria dizer é, nós como mulheres e como africanos precisamos de perguntar porquê que os ministros também fazem isso. Né? O que é que leva um homem negro a fazer uma coisa dessas? Também há nele um complexo de inferioridade. Sim. E quando eu digo isso, nós, povo africano, nós precisamos de uma mesa para sentar, falar, como estamos aqui a fazer, e nos curarmos. Porque somos nós, então, que estamos entre nós, estamos a fazer o quê? Estamos-nos a adoecer. Porque eu não posso olhar para nenhuma irmã minha, que é mais, que tenho, por acaso tenho, as minhas, como não somos irmãs do mesmo pai, são de tom mais escuro que eu. Está a falhar, Milé. Não podemos olhar entre nós e ter esse tipo de sentimento. Ou seja, somos nós que estamos a adoecer-nos a nós mesmos. Tá bom. Ok? E agora? Tá bom. Nós estamos-nos a adoecer a nós mesmos como comunidade. Ok? No sentido de que quando a Artemisa fala dessas diferenças que são feitas, essa preferência em colocar pessoas com a pele mais clara, por que colocar as pessoas com a pele mais clara nesse pedestal? Nós, negros, a fazermos isso. Porque uma coisa é tu até me dizeres que não é aceitável, Mas uma coisa é até tu me dizes que eu fui procurar um trabalho aqui na Europa e até se calhar aceitaram uma menina com um tom mais claro porque racismo, não sei o que. Mas nós em África, sendo que o original é o negro, fazer isso, nós precisamos então de nos curar como comunidade. Porque é isso que tem feito com que se calhar muitos irmãos e muitas irmãs entrem nesse tipo de procedimento. O que a Isa disse há bocado, sim, é verdade, Isa. As pessoas olham e veem que se calhar há uma facilidade. Ora, quem se chega ao tom de pele mais claro, quanto mais claro eu for, mais aceito eu sou, mais facilidade eu tenho, mais rápido chego, por causa dessas diferenças. Sim. Somos nós, talvez esta geração, que vai quebrar o ciclo. Porque os ciclos se repetem, né? Isso acontece até nas famílias. Os ciclos repetem-se de geração em geração. E eu acredito que esta geração se levantou para quebrar esse ciclo. A movimentação, como é que é, Artemisa? Exato. Não é? Sim. A movimentação Eu Amo a Minha Pele, eu creio que veio mesmo para trazer esse renovo na comunidade. Ama-te do jeito que tu és. Claramente, acredito que a pessoa não tem um auto-ódio, mas quando eu faço, talvez porque eu entro num procedimento.
Eu não sei se vocês estão a conseguir ouvir a Milé. Com certeza. Agora deixamos. Milé, estamos a ouvir com alguma falha. É doloroso física e emocionalmente. Porque tu estás a lutar contra uma inferioridade e depois vêm outros conflitos porque não é a tua identidade. Só para ajudá-la, Sim, eu dar dados para ela, que antes de eu começar este trabalho, primeiro eu fiz uma pesquisa. Ok. Fiz pesquisa com 100 mulheres, diferente faixa etária, isso em 2000, no ano 2000. Artemisa, desculpa interromper-te. Podes falar em crioulo, porque acho que está aqui a haver umas interferências, como estamos a falar em português. Se puderes falar em crioulo, por favor. Estava na falava de como antes de começar trabalho, primeiro fazer pesquisa, para tentar falar também devagar, de repente que estava assim. Primeiro fazer pesquisa de 100 mulheres diferentes. Ok. Essas mulheres, cada quem explica o que está eles na muda a cor, na faceação. E quase 70% de mulheres falam com mãe está muda a cor, para ver se que muda a cor, que é bom homem. Homens gostam de mulher com pele mais claro. Principalmente homem com nível acadêmico mais alto e com mais recursos financeiros. Outras mulheres falam com mãe está muda a cor, para ver com uma gente de pele mais claro, tem mais aceitação social. E outros falam como está muda a cor, para ver ficar mais bonito e precisa de limpar a pele. Então, vou perceber. Última coisa que é para a pele é beleza em si. Ok. Está clareia a pele, para ver... Oh, e acaba de passar. Está clareia a pele, para ver uma... se fica bonita. A maioria deles está clareia a pele, para ver se agrada o homem. Sim. Ela consegue ter um bom homem, segundo o seu entendimento. Então, depois outra preocupação é questão de trabalho, que é alega. E impressionante, lá na leste, meninos fêmeas da falando como é muda a cor, para ver se como é muda a cor, é noite melhor trabalho de que quem se pele mais escuro. É como anda responde que menino de que forma. Falar, para o homem dar um bom trabalho, vai acreditar como é para ver de bocor? Não. E dá o para ver outra coisa que outra coisa aí te cantou se cama. E bom, se capaz de boa capacidade. E nem que de pele mais escuro também, que baila para ver como é boa, é como andou a trabalho. Então não para que entendimento de falar com a minha corpo, minha rosto, minha pele, que não faz sentido, né, que mesmo. Abai catão nada, que tudo que tem de melhor é só bonitas. Fala assim, vou começar a pensar assim para ver alguma coisa está errado. Então não precisa fazer um gemberem para um outro melhor. E depois de pesquisa, fala, não, realmente o problema tem na nossa sociedade. Então, e preciso, não começa a fazer uma campanha de sensibilização. Acho que não começa a fazer campanha de sensibilização, primeiro, que é que chamam a atenção na primeira semana, no ano 2000, acho que fazer campanha logo no mês de março. E não começa a fazer campanha, tem 29 mil seguidores. Então, não começa a fazer campanha, nos 2 primeiros dias, per 5 mil seguidores. É que não querem ouvir. E fala, uau, então o problema tem. Isso é para seguir e para bem estar na toca com essa sensibilidade. Sendo encana para. E não parei porque eu tinha certeza de que alguma coisa eu tinha que fazer. Eu precisava fazer. A mensagem é maior do que tudo, portanto... É verdade. Então, vamos fazer campanha primeiro dia, segundo, terceiro dia. No quarto dia, uma menina entra na live, não estava ao vivo, mais de 1000 guintes na Jubino. E ela manda mensagem, mano, preciso de ajuda, ajuda-me. Não sei. Eu falo, bem, o que é que não passa? Eu falo, depois outro dono manda mais mensagem, mano, deixa ali entrar, por favor, deixa ali entrar. O que é que tem que falar importante? Eu falo, ok, entra. A Judinha entra na minha live e com essa chora. Falar o que não passa. Realmente olhar só para esse aspecto, se como estava na muda cor. Ou está na muda cor. Falar o que não passa. Eu falo, não. A amiga Inês mantém-se para ali e vai para Gâmbia.
Tinha sido para ali, desde pequenino, vim em casa com um homem que tem dinheiro, ele político, e chama até nome do homem. É só agora com olho vida, como por lembra. Que leva e não muda a cor, que ela está a comprar produto, homem que pediu para mudar a cor. Nesse caso, que foi essa iniciativa. Usa comprar produto e na clareia pele, acho que é tarde, depois manga tempo, casamento, com filhos e tudo, o homem apaixona por uma menina mais jovem. O homem se separa dela, ele olha assim, cabeça assim, sem nada, tipo, agora não tenho marido, não tenho dinheiro para comprar produto, não tenho nada. Então, e começa a pedir ajuda para um jardinense que estava aqui, está falando assim, mami, que ela vai te ajudar, porque está bem na pior, é que está conseguindo tomar banho para essa cabeça. Meu Deus. Hoje aqui começando a explicar na live, falar, olha, e falar, mano, se mostrou minha corpo, o cara tem nojo de mim, como o cara burgunho, uma expressão assim que usa, falar, não. E fala, e que mãe que ninguém, para ele dita assim, está que a almofada encostar e não para pé com nós. Ninguém diz, e tenta lá entender. Menina na lanta de cama, se curo sem pele, estava a sair. E na cola, na coberta. Uma imagem tão forte em bater live. Porque se acaba de live, Facebook não permite tão próprio para continuar. Depois de que ela sai, eu falei, oh, meu Deus, gosto, mas como pode fazer? Que hora minha cabeça no papel de mame. Eu falei, tem que ligar a menina para subir. Teve que vai entrar no Facebook para buscar seu nome, para adicionar, responder com essa conversa. Conversei com a menina durante 3, 4, 5 dias. O último dia da campanha, ela faleceu. Faleceu? Faleceu. Porque aqui que a senegalesa dá notícia de sua morte, nos jura que mancana para fazer campanha, enquanto está vivo, na luta para meninas ginenses terem esse amor próprio, essa autoestima lá arriba, mesmo na coitadeza, mas ama boa cabeça, gosta de boa cabeça, seta boa coitadeza e seguir em frente e luta sempre. Isso foi a razão de todos os anos de fazer essa campanha, de fazer a mesma coisa, de acreditar que é possível uma mudança. Por isso que é importante se falar cada um sobre esses temas. Sim, continua, Artemisa. Agora, gosto que não começa a fazer campanha, que não começa a deparar aquela. E meninos machos, me estimam da cor. Gosto da voz um documento triste, que um vídeo que nem postei dias, porque nós dá tanta correria para organizar coisa, muita dificuldade. Rapazinho de ter uns 7 anos ou 6. Então, que nós, no papel, tudo dentro da comissão que estava lá, sensibilizá-los, explica. Menino bem aqui falando, titia, a mim me estimou da cor. Fala, papai, como me estimou da cor, minha filha? E fala, me estimou da cor, papai, como a mim parido na Rússia, e lá nunca tem ninguém de preto, só a mim. Eu falo, então, uma me com o papai é preto e vermelho. E fala, e preto? Fala, papai, agora como se muda a cor? Vamos por isto, assume eles. Fala, mas vou falar só para ver não está ali. Não, está falando, mãe, tudo hora, nunca me se ser o preto. Meu Deus. Tenta conversar aqui com o menino. Talvez mais alguém tenha um vídeo, uma foto com o pino que não beijou o menino na testa. E era aqui criança. E depois, outro menino, bem escuro, mais escuro do que mim. E chega, macho, mas. E chega falando, titia. Amigo fala primeiro como não muda a cor. Você está pega, fala, me está muda a cor. Fala, papai, como este muda a cor? E fala, papai, minha mãe está falando como um preto, suma carvão. Por isso eu estava a chamar a atenção das pessoas para pararem com esse discurso, de achar que é um discurso inocente. Não é. Não é, machuca. Mas são os nossos pais que o dizem. Como é que nós podemos chegar aos nossos pais, sensibilizar os nossos pais? Porque uma coisa é nós jovens que ainda conseguimos ter esse entendimento e temos outra mentalidade. Agora os nossos pais, como é que nós conseguimos mentalizá-los que aquilo que eles dizem não é bom para as crianças, não é? Porque elas vão crescer depois com esse tipo de pensamento, com esse preconceito, não é? Como é que fazemos isso? E conversa bastante com o menino, não acabou para demorar tanto, não saiba de lá para outra escola, mas não fala, não precisa conversar com crianças.
E hora que assim, nós estamos sempre em contato de menino, pessoalmente me dando de garante, quando não puder, tenta entrar em contato de curso, tenta entender eles de como é que não fazer com menino e violento. Nunca pude botar brincar com os filhos assim. E botar falar, o preto com uma carvão, se o preto, o fio com o fio, tipo, que outro mais preto que tem, e tá ficando ouvindo, fala, bem, minha irmã, ou minha irmã, e bonito para ver, e tem a pele claro. E discursos muito fortes que não precisa de erradicar não brincadeiras, porque essa é a brincadeira. Ora, quando machucou uma criança, você está a brincar. É verdade. A minha fala tudo está rouco, porque nós estamos a trabalhar com muita Não faz dificuldade. mal, não faz E anda mal. escola, escola, e anda porta a porta para conversar com mulheres, com meninos, porque é preciso não educar não crianças. E estás a fazer um ótimo trabalho, Artemisa. Eu estou mesmo muito orgulhosa dessa campanha e acho que devemos trabalhar mais nesse sentido e ter mais pessoas a sensibilizar acerca desses temas que são bastante sensíveis. Acho que todos deviam seguir aqui, que estão aqui a ver a live, deviam seguir a Artemisa e tentar entender mais sobre esse assunto e não descriminalizar tanto as pessoas que o fazem, porque realmente é bem mais profundo do que simplesmente quero mudar a minha pele. Não é bem só o mudar a pele, tem muita coisa por trás. Eu não sei se a Mila está aí presente, porque a imagem dela está parada. Não sei se vocês também. Mila, estás aí? Sim, está. Consegues-me ouvir? A minha ainda está a continuar a parecer parada, mas estou-te a ouvir. Podes falar, se os outros estiverem-te a ver. Ok, o que eu estava a tentar dizer há bocado era mesmo a quebra do ciclo, a quebra do padrão. Eu acredito que esta movimentação que a Artemisa começou é louvável. Se trazer esses são temas sensíveis, são temas que não é toda a gente, eu acredito que consegue bater de frente, não encarar um tema como estes, porque é preciso mexer que são mais dolorosas. Estes testemunhos que ela contou das pessoas dizer que queriam clarear a pele, como tu dizes, como ela própria diz, os pais têm aquilo que eles dizem, serve não só para o tom de pele, como nós dizemos ao nosso filho que aquilo, principalmente, pronto, né? Dizer ao teu filho, abo burro, pá, abo essa, abo aquilo, não sei o quê. Isso são coisas que marcam, porque a palavra tem muito poder. A palavra materializa-se. As palavras são dos espíritos, são vida. Então a palavra ou gera vida ou gera morte. Quando tu dizes a uma criança, a bobo preto, o preto suma carvão, baila, bufio, o burro, não sei o quê, aquilo é uma semente que cai numa terra fértil. Estamos a perpetuar, não é? Isso é uma semente que cai numa terra fértil. Quando tu dizes a uma criança, tu és bonita, tu és inteligente, tu és corajosa, tu não sei o quê, mesmo que ela chegue a casa com alguma situação que lhe aconteceu. Olha, o meu filho, há tempo chegou a casa, o meu filho é canhoto, é esquerdino, e ele chegou a casa e disse-me assim, mãe, eu já sei porque é que eu sou esquerdino. Eu disse, porquê, filho? Ele disse, porque eu sou desta cor. Eu disse, porque és desta cor? Eu disse, não, olha o pai, o meu marido, né? Olha o pai, olha a avó, olha todos nós, e quantas pessoas são da tua cor e escrevem com a direita. Ou seja, foi algo que ele ouviu lá fora, que se eu não cortasse logo, aquilo podia ficar na cabeça dele, que ele é daquela cor. Por uma coisa muito simples. Mas foi o que eu disse há bocado, mas eu acredito que este movimento, que esta movimentação, né, vai quebrar um ciclo, vai quebrar um padrão. Eu acredito numa geração que se levantou com conhecimento para poder quebrar essas barreiras é muito triste o que ela conta este testemunho desta menina que faz uma mudança de pele, não porque ela queria, mas porque para agradar. Porque alguém achou que deveria ter. Porque ele que procurasse outra coisa. Mas porque alguém achou que lhe devia impor que ela deveria trocar. Temos acreditos africanas, ninguém nos pode. Não deveriam impor. A sociedade, o sistema, a mídia, todas as coisas para
que o ideal, o mais bonito, é o mais claro. Eu acredito que há isso dentro de nós, nos posicionarmos, gostarmos daquilo que somos e através de movimentos como este, uma consciencialização de que acabou. É um ciclo que tem que ser barrado. Exatamente. É algo que não pode perpetuar. As próximas gerações, eles precisam de se amar, acreditar que, sendo negro, eu consegui essa luta. Eu acredito que nós podemos começar a ver coisas diferentes quando nos posicionarmos em relação a isso. Nós não podemos achar normal os políticos, como a Artemisa falou, escolherem meninas de pele mais clara porque acham que assim é mais bonito. Está na cabeça deles. Ou seja, é algo que a ciência vai dizer que para tu mudares a mentalidade de uma geração pode levar a 40 ou a mais anos. Ou seja, eu acredito que esta geração é a geração que veio quebrar uma mentalidade. É por isso que há estas movimentações. Veio quebrar essa mentalidade e que a partir daqui todas as nossas irmãs, todos os nossos irmãos possam ter essa consciencialização e fazer também o seu bocadinho na sua família, na sua parentela, naqueles que estão ao seu redor. Nós entre nós, existem imensos tons de pele, castanho escuro, claro, mais mas nós não podemos nos sentir inferiores ou não, e o complexo de inferior, é a superioridade, por exemplo. A superioridade nada mais é do que um complexo de inferioridade que se reflete num complexo de superioridade. E é isso que tem acontecido. E Milé, diz-me uma coisa, como é que tu explicaste ao teu filho essa situação dele ser canhoto não ter a ver com o facto dele ser negro? Que eu não percebi muito bem. Para tu poderes também dar a tua experiência como mãe a outras mães que possam estar a passar por isso. Eu acho que eu estou a ouvir um barulho de fundo, não sei de quem é. Dá-me só um segundo, Isa. Ok. Não sei como a Milé não está. Não sei se a Artemisa quer continuar aquilo que estava a dizer. O Célio me caiu, não sei. Então, o que é que acontece? Não. Isa. Sim, consigo. É só a tua imagem que está parada, mas consigo. Ok. Quando o meu filho chegou a casa com essa situação de que ele era esquerdino por ser daquela cor, a primeira coisa que eu lhe disse foi que, primeiramente, eu sempre disse ao meu filho que ele tem uma cor linda. Sempre lhe disse que ele era lindo. No infantário onde ele andava, chamavam-lhe de bombom de chocolate. Chamavam-lhe de bombom de chocolate. E eu sempre lhe disse que ele era lindo, que a cor do chocolate é uma coisa boa e que a cor dele era bonita e boa como o chocolate. Exato. Todos os dias de manhã, quando eu levava o meu filho à escola, eu fazia afirmações com ele. Eu dizia assim, eu sou e ele bonito. Eu sou uma e ele maravilhoso. Eu sou e ele lindo. Eu sou inteligente. Eu sou um preto bonito. Eu sou um negro bonito. Sempre fiz isso com o meu filho. Porque eu também passei isso na escola. Chamavam-me de preta, chamavam-me de rei leão, chamavam-me de muita coisa. Estamos a falar há anos atrás. Eu sou do Porto. Aqui no Porto não havia tantos negros como em Lisboa, por exemplo. É verdade. E o que é que acontece? Não havia mesmo. Eu era a única preta da escola. Lá em cima, como eles dizem. Eu sou do Norte. Eu era a única preta da escola. Estás a entender? Eu era a única preta da escola. E então eu disse ao meu filho, não, tu és esquerdino porque eu disse-lhe Deus, não é? Eu disse, tu és esquerdino porque Deus quis assim. Tu és especial. O meu filho mais velho chama-se Gabriel. Eu disse, tu és o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Tu és especial. Na tua turma és o único que escreve com a esquerda. Já viste que lindo que é? Então, eu tentei-lhe mostrar que era uma coisa boa, que não era pelo tom de papel. Eu disse, olha o pai é mais escuro. Tu és no meio, a mamãe é em baixo. Olha a avó, olha as tias, olha as primas, olha o avô. O avô é branco e escreve com a direita. Olha, e tu és o único casa que escreves com a esquerda. És o único especial. Acabou. Levanta para o espelho. Olha para o espelho. Ele vai para o espelho. Agora já não, que ele agora tem 7 anos, mas ele ia para o espelho e dizia, diz no espelho, eu sou lindo. E ele ia para o espelho e dizia, eu sou lindo, bonito, gostoso. Porque tem que ser nós, em casa, temos que fazer esse trabalho.
Nós temos que fazer, porque o mundo é mau lá fora, Isa. O mundo é mau. Aos olhos dos mais escuros que eu sou clara, sou privilegiada, mas aos olhos dos brancos eu sou preta. Eu não sou branca, eu sou preta. Eu já passei muitos problemas no trabalho, já passei problemas na escola. Eu tive uma professora que me disse na cara que eu tinha dificuldades de aprendizagem por ser preta. Eu tive uma professora na escola, nós éramos 5 blacks na mesma turma, e ela fazia discriminação na turma. Ela fazia discriminação. Eu estudava com uma colega minha que era branca, as respostas eram iguais, mas a minha nota era sempre diferente da dela. Eu tenho imensos testemunhos que eu te podia contar. Eu estava num trabalho, eu estava a trabalhar, né? Entraram uns clientes e eu tinha uma gerente que fazia bué discriminação comigo. E os clientes eram estrangeiros e ela foi perguntar a todas as minhas colegas de trabalho se sabiam falar inglês. E não me perguntou, Isa. Não me perguntou, Artemisa. Passou por mim e não me perguntou. Quando ela se viu mesmo à rasca, ela veio ter comigo e disse-me assim: sabes falar inglês? Eu disse-lhe assim: desenrasco-me. Eu fui lá, eu dei o show. Mas foi em Portugal? Perdão, Milena, interrompe. Foi em Portugal, isso? Sim. Sim. Em Portugal isso é normal acontecer. E eu fui lá e falei com os clientes e tal. Ela veio me perguntar como é que eu sabia falar inglês, porque eu não fui à escola, eu não sei. E isso nós vamos viver sempre na nossa pele. Por isso é que eu digo que nós, entre nós negros, nós precisamos de nos curar. Nós precisamos de dar a mão ao outro, olhar para a minha irmã e dizer: minha irmã, não faz isso, és bonita, és linda, Deus te fez assim, és perfeita. Porque aquele homem, porque o meu namorado gosta de mulheres mais claras. Problema dele, tu és dessa cor. Não vais mudar a tua identidade, não vais te submeter a algo tão perigoso por causa de uma futilidade, porque isso é uma futilidade. Nós, entre nós, fazermos distinção entre nós mulheres, porque aquela é mais clara, porque aquela... E eu vou falar sem medo de errar. Às vezes há muita competitividade entre nós negras, porque aquela é mais clara e aquela é mais escura. E isso é feio. Isso é feio, porque nós viemos todas da mesma África. Somos todas descendentes do mesmo continente. Mas nem todas também temos essa consciência, não é? Tu és uma pessoa que tem essa consciência e não te sentes superior a ninguém por isso. Mas depois há outras irmãs que se sentem e que usam desses elogios, né, que as pessoas lhes dão para se valorizarem, para dizer que são superiores. Eu sou o mulato, eu sou aquilo, sou aquilo. Isa, isso começa em nós. Sabes porquê? Porque somos nós eu vou ter que falar assim, somos nós pretos que pomos os mais claros num pedestal. Eu falei com a Karen, eu estava a falar com a Karen, eu disse: Karen, eu estava num ambiente em que estava lá uma mulher negra e aquilo saiu-lhe com muita naturalidade. E ela, todos os filhos são mulatos, todos. E ela disse assim, aquilo saiu-lhe com tanta naturalidade que ela disse assim, que a filha dela mais velha, que ela andou a arranjar, fez de tudo para ter filhos mulatos, tem 4 filhos mulatos, de 2 pais diferentes, e que ela fez de tudo para ter os filhos mulatos, e que agora a filha dela mais velha foi arranjar um preto. E com o bebê, ou seja, estás a entender? Enquanto ela estava a tentar clarear a família, a filha agora mais velha foi, estás a entender? Ela disse aquilo num ambiente que, pronto, éramos todas conhecidas, mas aquilo caiu mal, a mim caiu mal. Está normalizado. A mim caiu mal. A minha mãe é negra, o meu marido é negro, um negro lindo, lindo, lindo. O meu marido é negro, os meus filhos são negros, estás a entender? Ou seja, é isso que eu digo. Para mim, que cresci aqui, e essa não foi a minha realidade ou seja, eu na adolescência soube que era mulata. Porque eu cresci no meio dos brancos a ser chamada de preta, entro naquela pré-adolescência, começa a haver mais africanos no Porto, começa a ter mais amigos, e tal, já começo a conviver assim mais, e de repente, estás a entender? Dizem-me que sou mulata e que sou privilegiada, mas eu passei a minha infância toda a ser chamada de preta. Na família do meu pai, na família dos meus avós, na aldeia, eu era preta. Quando eu ia passar férias à aldeia, eu era preta. Estás a entender? Então é isso que somos nós, Isa, somos nós. Nós é que precisamos de nos curar as nossas cabeças. Mudar a gente fala muito de mindset e não sei o quê. O mindset é mais que isso. É mais do que vai, conquista, consegues, coaching, patati, patatá. Está aqui. Aqui é isto. Nós é que nos colocamos numa posição de inferioridade entre nós. O mulato. Ou seja, mudar a narrativa, não é?
Sim, pronto, vou usar a expressão mulato porque é o que mais usamos, mesmo sabendo que tem outra conotação. O mulato não é mais que o preto não é mais que o mulato não é menos que o preto não é menos que o mulato, o branco não é mais... Todos temos um cérebro, todos temos um cérebro, todos conseguimos... E somos todos um só, a África é uma mistura imensa, não temos que estar com essas divisões. E sabes uma coisa, nós temos uma cultura riquíssima, nós estamos muito alienados, nós temos uma cultura riquíssima. O africano tem... Eu tenho amigas minhas que já vieram à minha casa na altura da adolescência, assim, brancas, elas diziam, vocês têm uma maneira diferente de estar. Nós respeitamos o mais velho. Nós temos valores. É a nossa tia, é o nosso tio. Nós temos respeito. Nós nos respeitamos entre nós, mas nós fomos perdendo muita coisa porque achamos que o que o branco nos ensinou é que era bom. Então fomos imitando. Agora vês muitos filhos dos pretos mal educados, não respeitam os mais velhos, não falam com a mãe como querem. Estás a entender? Mas nós temos valores, princípios, ideais lindíssimos. Isso é que nós devíamos perpetuar. Exato. Isso é que tens toda a razão. Olha, só vou explicar uma coisa. Estou aqui a ler os comentários que me estão a irritar um bocadinho. Milê, perdão se interrompo. Fala. Eu não estou a conseguir ver vossas imagens, então é difícil. Pronto, está tudo parado. Eu não sei se é a internet, mas não estou a conseguir ver as vossas imagens. Ótimo. Estive numa discussão uma vez sobre esse termo mulato, onde uma pessoa se sentiu ofendida em Berlim. Estive numa festa e houve um colega meu que chamou uma rapariga de mulata. E é uma pessoa extremamente liberal. Um amigo meu que... se dizem que todos os brancos são racistas, pois para mim é o símbolo de não racismo. É uma pessoa totalmente liberal e ele não vê cores. Não digo que ele seja aquilo que se diz em inglês, colorblind. Ele não tem uma cegueira de cor. Mas... Então ele disse esse termo somente para falar com uma rapariga que estava lá e disse, mulata, mas é brincar. E ela sentiu-se ofendida. Sabes o que significa este termo? E ela aí foi acima, a gritar. Então eu estive lá no meio, e era um amigo meu, eu disse, não, ele é o único, e ela começou a insultar esse colega meu de racista, não sei o que, eu disse, Daniel, não tinhas de dizer isso, porque tu não a conheces, tá? E ele disse, não, mas estou a brincar, porque ele disse, eu adoro mulatas. Mas é uma forma fetiche de falar, né? Então eu disse a ela, olha, mas, perdão que eu diga, tu estavas aqui a falar dos brancos também, os brancos são isto, os brancos são aquilo. E eu disse, olha, mas já agora, o termo mulato, ok, foi agora, através da escravatura, a colonização, conotado a um cruzamento entre animais. É como se fosse um cruzamento entre animais. Mas a origem dessa palavra é completamente inofensiva, porque é um termo árabe. Mulato é um termo árabe. Mualad. M-W-A-L-L-A-D. Mualad. Significa... É um cruzamento entre povos árabes e povos não árabes. Aí voltou outra vez aos árabes. Os árabes originais eram negros. Tá? Então, os árabes que hoje em dia vemos aí na Arábia Saudita, por toda a parte, que se veem ouros claros, loiros, foram pessoas escravizadas, foram tiradas aqui dos Balcãs. Até esse termo escravo, acho que já mencionei isso uma vez. O termo escravo é um termo associado à raça branca, aos europeus. Não estou a inventar nada. Vão ao Google. Nós temos tanta informação ao dispor hoje em dia. Ignorante é só quem quer. Tá? É a primeira vez na história humana onde temos a história. Tanta informação solta aí, de graça. Grátis. Grátis. As pessoas não se informam. Tá? Então, o termo escravo nunca é associado ao negro. Nunca foi associado na antiguidade. Nunca. Então, foram os portugueses os primeiros. O primeiro povo a escravizar o negro, digamos... A escravatura atlântica, primeiro foram os árabes, mas a escravatura atlântica foram os portugueses. 100 anos de avanço em relação aos restantes povos europeus. 100 anos de avanço. Isso não sou eu que eu digo, isso diz um dos meus historiadores favoritos, que é um britânico chamado Basil Davidson. Podem anotar esse nome. Era um homem excepcional, era o historiador. Ele escreveu um livro que chama Mãe Negra, até tenho aqui em casa, posso mostrar mais tarde. É um escritor fenomenal. Então ele disse que os portugueses destruíram o sistema social, econômico e real africano. Então quando destróis o fundamento de uma civilização, é difícil construir. É como construir uma casa. Uma casa sem fundamento. Vem um vento, acabou-se. Tá? Então o que nos falta a nós é o fundamento. Tá? Construir esse fundamento. As pessoas foram à guerra, que combateram pela independência dos nossos povos.
esqueceram-se do pormenor. Tá? Tu não podes continuar com o mesmo sistema de ensino que o oprimido, que o opressor ensinava e aplicar aquilo a um povo libertado. Não podes fazer isso. Tens que criar o teu próprio sistema. Nós temos que voltar às nossas raízes. Tá? É como as religiões que nós temos em África. Não estamos a matar porque um é muçulmano, outro é cristão. Essas religiões são religiões estrangeiras que não identificam o africano. Tá? A imagem que vemos hoje de Jesus Cristo é a imagem de um gay. Muita gente não sabe. É a imagem de um gay. É a imagem de Cesare Borgia, que é o filho de um papa, que era amante de Leonardo da Vinci, que fez a imagem de Jesus Cristo branco, olhos claros. Jesus Cristo não era assim. Então nós estamos a ser indoctrinados de uma forma, mas temos que mudar isso. Tá? Voltando a isso, como insultamos os nossos filhos, dizendo, bom preto, não, sim, bom cacique. O subconsciente não sabe diferenciar a brincadeira, sério. O subconsciente não sabe diferenciar isso. Aquilo que nós falamos, mesmo a brincar, torna-se uma realidade num dia. Então temos que ter cuidado como falamos com os nossos filhos. Temos que ter muito cuidado as mensagens passadas para os nossos filhos. Porque as crianças armazenam informações, guardam informações. Tá? Eu tenho informações comigo que mais de 30 anos dentro da minha cabeça. Tá? Mas quando vivemos em Portugal, não sabemos nada sobre o mundo. Porque Portugal, eu digo de uma forma, às vezes as pessoas pensam que eu odeio português, que eu odeio branco. Eu não odeio ninguém. Eu não sou racista. Não posso ser racista. Eu, como negro, nenhum negro pode ser racista. Nós somos reacionários. Não somos reacionários. Porque se nós fôssemos racistas, estaremos aqui em cada canto do mundo a matar cada branco. Pelo que nos fizeram a nós, mas não. Tá? Eles devem estar muito felizes que nós estamos aqui a tentar lutar por direitos iguais, não a querer justiça. Eles mataram 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus foram mortos aqui na Alemanha. Mas quantos negros foram mortos durante a escravatura? Durante a colonização, quantos milhões de negros foram mortos? Só o Leopoldo II da Bélgica matou mais de 9 milhões de africanos. Ninguém fala nisso. Então, a vida de 6 milhões de judeus é mais válida que a vida de 9 milhões de africanos? Não falamos nisso. Tá? Então, o que aqui está? Temos que nos valorizar a nós mesmos. Temos que nos valorizar, dar valor a nós mesmos. Tá? E não podemos também estar à espera do reconhecimento dos outros povos. Fazermos por nós. Não precisamos de reconhecimento de ninguém. Porque tu, se não te amas, tu vais precisar desses elogios. O que eu mais detesto entre os meus amigos brancos ou não africanos é quando me dizem, tu eres diferente. Quando se usa esse termo, eu fico agressivo. Tu és muito diferente. Mais diferente de quem? Pergunto. Diferente de quem? Diferente daqueles africanos que eu conheço. Quantos é que conheces? Quantos é que conheces? Tá? Não, e sem contar que sempre que entramos num território que não são nossos, entramos com visto, né? Então sempre tem permissão. E eles invadiram sem permissão. E sem ser convidados. É verdade. Eu gosto muito de falar em termos históricos, porque a história, como vocês já se deram conta, é algo que me fascina, porque eu acho que a história é algo que me fascina porque é algo que se repete e nunca aprendemos com ela. O mais triste é que nunca aprendemos com a história. Tá? A nossa bondade, a nossa natureza é boa. A nossa natureza é boa, porque a África é o único lugar do mundo onde o estrangeiro chegava. O estrangeiro chegava, dava-lhe uma esposa, dava-lhe um terreno para construir casa, e a população inteira estava aí para ajudar a construir a casa. E davam sementes para que possa cultivar, para que possa integrar-se na sociedade. Agora, o resto, se ele vai se integrar ou não, com o passar do tempo, já depende dele. Mas eles já deram um caminho. Então, essa bondade foi utilizada, primeiro foi utilizada pelos árabes, depois pelos europeus. Porque até quando falamos, nós nos vencemos diretamente, nós africanos, porque se formos ver na história, não houve nenhuma guerra, ou raramente houve guerras em África onde o europeu venceu sozinho, nunca. Eles sempre usaram africanos como carne para canhão. Tribos, etnias, eu testo essa palavra tribos, não há tribos em África, há povos em África. Temos 2.000 idiomas. 2.000 idiomas em África, não existe nenhum idioma, não existe nenhum canto do mundo onde existe tanto idioma como em África, não existe. Temos 2.000 idiomas, desses 2.000 idiomas, há 105 idiomas oficiais, de onde esses 2.000 idiomas se cristalizaram, se formaram. Então, a África como é que eu digo, é o berço da humanidade, que está a ser desprezada por eles, mas nós não podemos fazer isso. Então, temos que voltar às nossas raízes, temos que voltar aos nossos sistemas que tínhamos, para poder sobreviver, senão não temos nenhuma chance. Tá? É verdade, sim, senhora. Obrigada, Salim. Tu és uma pessoa muito sábia.
Estou a Acho aprender. que vão me... Estou a aprender. Eu preciso retirar que... Sim, obrigada. Eu não estou conseguindo, infelizmente eu não estou conseguindo ver vossas imagens, estão paradas, então estou assim um bocadinho, não consigo perceber aqui as vossas expressões. Mas obrigada, Artemisa, por teres participado. Deixa-me só concluir uma coisa aqui, por favor. Sim. Breve, perdão. Peço perdão, minhas imagens. Sim. Antena. Olha, eu cresci em Portugal também. O complexo que eu sofri, o complexo de inferioridade que eu sofri em Portugal era demasiado. Era demasiado. Em Lisboa, muito menos, mas eu passei 3 anos no Alentejo. Vocês sabem o que é uma pessoa passar no carro e estar a dizer, oh, preto do... volta para a tua terra. Ou está a chover e uma pessoa adulta diz-me, oh, preto, porquê que estás aqui a esconder-te da chuva? Lava de uma vez, ficas branco. Entendes? Tantos insultos, que viver em Portugal, eu tinha um complexo tão grande de ser negro, que eu era tão infeliz. Eu era tão infeliz dentro da minha pele. Sem saber, porque não havia ninguém que me dizia, olha, tu és lindo, tens uma pele linda. E quando o faziam de uma forma para motivar-me, mas não era muito séria. Então, saindo fora de Portugal, onde tive acesso a conhecimento, tive acesso a outros povos, eu vi que, afinal, naquele país onde eu cresci, que é Portugal, eles estão mais atrasados que nós ainda. Então, nós negros, o que temos que fazer? Nós temos que libertar o branco da escravatura mental que o branco tem. O branco é um ser que foi também mentido, que foi ultrajado pelos seus, foram enganados, tá? a pensar que eles são superiores a alguém. Ninguém é superior a ninguém. Mas os brancos foram ensinados, indoctrinados a pensar, olha, vocês são superiores a todos. Só assim é que puderam colonizar todo o mundo. Porque eles foram por todo o globo, onde quer que chegaram, sempre viram pessoas negras. Por todo o canto do globo, onde chegaram, viram pessoas negras. O exemplo disso são as 4 Guinés. Tá? Temos 3 Guinés no continente africano e temos uma Guiné no meio do Pacífico. Por quê? Porque quando os ingleses lá chegaram e viram um povo negroide, ficaram chocados. E começaram a dizer, olha, esses parecem, como é que se parecem? Esses parecem os povos da Guiné. Parecem mesmo os povos da Guiné. E disseram, ok, então vai ser Papua Nova Guiné. Então, vamos nós mudar as nossas mentes. Vamos educar os nossos filhos completamente da forma como os nossos pais nos educaram. Porque os nossos pais não tinham fundamento. Foram educados de uma forma também por pessoas que sabiam menos, eram menos instruídas que elas, escolarmente, digamos. Mas nós temos uma missão muito grande de educar os nossos filhos a entenderem que tudo que nós aprendemos é errado. Eles têm o direito de estar em qualquer lugar que um branco esteja, um chinês esteja, um árabe esteja. Tá? Exatamente. Muito obrigada, Salim. Antes de mais, Artemisa tem que se despedir, não é? Quer deixar aqui uma última mensagem, por favor? Sim, porque eu peço desculpas, realmente está interessante. Só que estamos a trabalhar nessa campanha, ainda não terminamos, numa correria danada, sem contar com o problema que estamos a deparar para a realização da Miss, minha pele e minha identidade. Então, era para ser hoje, infelizmente não conseguimos. Vou aproveitar desse espaço para pedir desculpas a todos e a todas também que estavam à espera desse evento. Infelizmente não conseguimos realizar hoje, mas com certeza, com toda certeza, será no dia 22, às 18 horas, no Espaço Garden. Entrar é só 1000 francos CFA, porque precisamos ajudar as crianças que precisam de nós e vamos usar esse dinheiro para esse fim. E vou aproveitar também para vos agradecer por terem essa iniciativa de trazer ao público este tipo de conteúdo. Eu estava cansada de fazê-la. Obrigada a nós pela participação. Eu fazia, eu falei, não, agora, quando a Karen enviou a mensagem, eu falei, olha, tem uma pessoa que está incomodada também com o silêncio, né? Está aqui para quebrar silêncio, isso é bom. E é muito bom poder partilhar experiência convosco, de ver as pessoas entusiasmadas a debater este tema, que é muito importante falarmos do nosso problema. Ninguém vai sair para resolver o problema da África, a não ser os africanos. Precisamos conversar nós por nós. A história africana precisa ser contada pelos próprios africanos e africanas, não tem que ser pelos outros. Porque só assim nós sabemos a nossa vivência, nós temos a nossa experiência, a nossa cultura e a nossa tradição. Ninguém conhece mais o nosso
saberes tradicionais da nossa cultura culinária, tudo que diz respeito ao continente africano deve ser contado por próprios africanos e africanas, porque não existe isso de dizer, é só neutro. Neutralidade, neste caso, não encaixa. Porque como já ser neutro ou neutra numa situação onde sabemos que as pessoas estão embranquecendo de forma artificial e sabendo que temos problemas sérios e essas pessoas precisam ser ouvidas porque todas elas alegaram a mesma coisa. Estou a fazer isso para os outros. Porque ninguém falou assim, não, porque eu quero ser linda. Não, não. Estou a fazer porque eu preciso ser aceita. Estou a fazer isso pelo meu marido ou pelo meu namorado. Estou a fazer isso para conseguir emprego. Percebes a situação, a gravidade da situação? Então precisamos conversar mais sobre isso, precisamos debater e educar mais as nossas crianças. Precisamos conversar com os pais também, nesse caso, a mãe e o pai, a forma como se dirige aos filhos, como eles se referem aos seus filhos de forma negativa, o que vai prejudicar futuramente essa criança na sua autoestima, na sua integração à sociedade e no seu bem-estar. Ninguém mais do que nós, como os mães e os pais também, para conversar com os seus filhos, porque é preocupante quando uma criança de apenas 7 anos a implorar que quer ser branco. É muito grande. E todos nós esperávamos que íamos escutar isso, esse tipo de discurso numa menina, né? Geralmente as meninas se preocupam mais com questões estéticas, né? Exato. Mas nesse caso não, os meninos que estavam, na verdade, a falar sobre isso, que pretendiam mudar de cor quando forem adultos, porque não se sentem bem sendo negros. Então, agradeço mais uma vez por estar aqui. Esse complexo vai acabar com a ajuda de cada um de nós. Exatamente. Como eu falei com os jovens, vocês precisam fazer a vossa parte. Porque cabe a cada um fazer essa pergunta. O que eu fiz para ajudar o meu país, para sair nesse buraco que estamos metidos? Cada um de nós tem a responsabilidade com a Mãe Guiné, a nossa querida África. Cada mulher, cada homem, cada ser humano que nasceu naquele continente tem o seu contributo a dar. Acredito que estou a fazer a minha parte. Estás Só com vou certeza, começar Artemisa. Estás de parabéns. Estás mesmo de parabéns. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Espero que todos Obrigada. aqui vão à tua página e acompanhem o teu trabalho e possam também passar a palavra a outras pessoas que não tenham acompanhado a live e que não estão assim tão a par desta temática. Muito obrigada. Sim, eu quero agradecer a ela, um agradecimento especial a ela, porque ela é mãe, está com um bebê no colo, mesmo assim, mulheres africanas são valentes. Essa valentia, olha ela, mesmo com o bebê no colo, ela está aqui conosco nessa hora. E obrigada também ao meu irmão, eu não conhecia agora, passei a conhecê-lo. Muitíssimo agora obrigada é fazerem contatos. Sempre Essa conexão é importante. neste planeta é a mulher negra, sempre digo. Porque elas não aceitam nenhuma treta, nunca vão aceitar. Não aceitamos não. E a nossa salvação será vocês, não nós os homens, nós não valemos nada, não valemos nada. Não digas isso. Não, em termos generalizados, entendam-nos por favor. Quando olhamos para uma casa, o homem quando tem 100 euros no bolso, já vai pensar que vai ser com 100 euros. Eu sou um pequeno exemplo, não quero generalizar. Há mulheres que falam tostão. Mas o homem quando tem 100 euros no bolso, vai pensar, 100 euros, vou para algo de comer, pequeno almoço para as crianças e vou para fora com os meus amigos comer e gastar o dinheiro à minha maneira, comadre. Mas a mulher quando tem o dinheiro do bolso, ela vai pensar 3 vezes como é que vou gastar esse dinheiro. 3 vezes estar na casa, nos meus filhos, comer e para o meu marido, que não vale um tostão até. Então, a melhor coisa que temos naquele continente são as mulheres.
elas continuam a dar a vida. Até vemos quem vende as bideiras, que dizemos bideiras. Os homens estão sentados a fazer o ar, a fazer tudo. O que é que as mulheres fazem? Levantam-se da casa, sem comer nada, e vão aos mercados vender, sacrificar-se abaixo do sol. Né? E depois chega a casa e não tem aquele respeito que merece. Então a melhor coisa que temos são as mulheres, nossas mulheres. E vocês merecem, sem dúvidas. Tá? Obrigada, Salim. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, Artemisa, Milé. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Ana, obrigado. Ana Milé, obrigado. Gostei. Impressionante. Bom sucesso a todos. Tá? Obrigada a todos. Obrigado. Pronto. Boa noite aí para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Deixa-me só aqui retirar o pessoal. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Artemisa, boa noite. Boa sorte aí. Está bem? Agora tudo bem. Obrigada. Beijinhos. Feliz noite. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se ela... Ok. Bem, pessoal, obrigada por terem assistido a live. Acompanhem o trabalho da Artemisa, Salimo. Obrigada também a Milé, que nunca tinha participado, penso assim, muito em lives. Muito obrigada por teu testemunho. E a todos que estiveram aí. E vamos ver a próxima live. Espero que estejam todos aqui. Ok? Beijinhos, beijinhos. De nada, Paula.